Certa vez, dois discípulos de Jesus, no caso, os discípulos Tiago e João, que viriam a ser apóstolos depois, né? Esses dois discípulos, junto com a mãe deles, eles chegaram para Jesus para fazer um pedido para Jesus, um pedido muito inusitado, né? Mas antes de eu te falar qual o pedido que eles fizeram, eu preciso dizer o seguinte: esse texto ele está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e um pouquinho antes desse pedido, Jesus está falando com seus discípulos, ele está instruindo seus discípulos, já preparando eles para a sua morte, né? Jesus já sabia que ele iria ser preso, que ele iria ser crucificado, que ele ia morrer, que ele ia ser sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele sabia que o impacto, né, da sua prisão, da sua morte na cruz para os seus discípulos ia ser muito forte. Então Jesus já vai preparando os discípulos para esse momento difícil que eles iriam enfrentar, que era a morte do Senhor Jesus ali na cruz, a prisão e a morte de Jesus. Então, Jesus já vai preparando os discípulos para esse momento, e aí, depois de falar sobre isso, é que vem então a mãe de Tiago e João com os seus dois filhos e fazem um pedido para Jesus. Qual o pedido que eles fazem? Que eles possam, no reino de Jesus, né, que eles possam se assentar um à direita e um à esquerda de Jesus. E aí Jesus até diz para eles assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Olha que interessante, gente. Jesus está falando da sua morte, da sua crucificação, do seu sofrimento, né? E os discípulos e a mãe deles estão pensando em honra, em posição, em status, tanto que pedem isso para Jesus, né? Que eles possam se assentar um à direita e um à esquerda no seu reino. Aí Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? E eles, de fato, sem entender, né? Eles falam: podemos. E aí Jesus fala: de fato vocês vão mesmo beber esse cálice, né? Que era o cálice da morte, da perseguição, do martírio. Tanto que a gente sabe que Tiago, esse Tiago que estava fazendo esse pedido para Jesus, ele é martirizado, a morte dele está no texto bíblico, lá em Atos capítulo 12, né? E João, que é o apóstolo, também sofreu muito, foi exilado na ilha de Pátimos, foi muito perseguido, né, por sua fé. Então, de fato, eles terminaram bebendo, né, o cálice ali que Jesus ia beber, né? E só que Jesus falou: ó, quanto a sentar à minha direita, à minha esquerda, não pertence a mim, mas pertence ao meu Pai, né? E aí então, esse pedido até de João e de Tiago terminou trazendo um mal-estar ali entre os discípulos, né? Porque os outros discípulos ficaram indignados, né? Com esse pedido de Tiago e de João. Ali eles eram pessoas ainda imaturas, eles iriam crescer muito, eles iriam se tornar dois grandes apóstolos, mas naquele momento eles não tinham essa maturidade, né? Então você vê, gente, que quando a pessoa está assim, servindo a Cristo com a motivação errada, né? Pensando em cargo, pensando em posição, pensando em título, pensando em reconhecimento humano, essa motivação está totalmente errada e termina causando confusão com outras pessoas também no círculo ali de servos de Deus, né? Porque os outros 10 discípulos ficaram indignados com esse pedido de Tiago e de João, né? Então, eles não só estavam com os motivos errados, com as motivações erradas, como eles estavam gerando um problema de relacionamento ali na equipe ministerial, né? Então a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. E aí Jesus aproveita, né, aquela situação para passar uma lição de humildade, né? E ele fala assim: olha, entre vocês não vai ser como é aí no mundo. Aí no mundo as autoridades, os governantes, eles dominam sobre os seus governados, né? Sobre as pessoas que estão ali debaixo da sua autoridade. Mas com vocês vai ser diferente. Se entre vocês o que quiser ser grande tem que ser servo. Entre vocês o que quiser ser o primeiro tem que ser servo, né? Então, essa é a lição que Jesus passou de humildade e que serve muito para nós.
Aliás, o próprio Jesus, nesse contexto, ele fala: eu mesmo, o Filho do Homem, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, Jesus é o exemplo de servo. Lá em Filipenses capítulo 2, o texto bíblico mostra que Jesus ele se esvaziou a si mesmo, né? Assumindo a nossa forma humana, a nossa natureza humana. Ele se esvaziou, ele se fez servo. Então ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. E ele deixa essa lição de humildade. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser grande, precisa ser servo de todos, precisa ter a disposição de servir. Aí sim vai ser grande. Então, a gente, no reino de Deus, a gente não tem que estar buscando título, posição, reconhecimento humano. O que a gente tem que buscar, gente, é agradar a Deus. E agradar a Deus é nós termos um coração de servo. Onde que eu posso servir? Onde eu posso ser útil? Para quem eu posso ser útil? O que eu posso fazer para servir a Deus? Servir ao reino de Deus, servir as pessoas. Esse tem que ser, né, o nosso objetivo. Essa tem que ser a motivação do nosso coração. Vamos vigiar muito, né, gente, as motivações do nosso coração, porque isso é muito importante, tá bom? Pessoal, se você gostou desse pequeno vídeo, eu te peço que você compartilhe com outras pessoas, tá bom? Um forte abraço para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Um abração.